Sejam bem-vindas ao Tuca Ensina. A Tuquinha vai ensinar para vocês essa linda maleta DOC, onde a pessoa, o profissional de saúde, vai poder colocar aqui o jaleco, os pertences aqui dentro desse bolsão e ainda consegue levar um estetoscópio. Olha que linda! Você pode fazer com estetoscópio sem a lapela ou pode fazer com a lapela, como você preferir. Nós vamos aprender em tecido e com lapela. E nós vamos fazer sem o viés, mas você tem a opção de fazer essa parte da abinha com viés também. Fica a seu critério. E para baixar o molde, aqui na descrição tem um link. O valor dessa aula, a aula é gratuita, mas o molde é uma forma de você contribuir com o canal. É um valor simbólico de R$10. Caso você queira adquirir, clica aqui no link, tá bom? E com relação ao painel, vocês conseguem adquirir com o meu parceiro Caracol Artes e usando o cupom Costura da Felicidade, vocês têm desconto. Nós temos também, para essa aula, o presentinho desse bordado, que a Bordadoleta trouxe pra gente. E eu também vou disponibilizar o site aqui, onde vocês vão na aba de presente embaixo de vocês, tá bom? Quem não tiver bordadeira, pode encomendar ele aqui sublimado. E essa aulinha linda, vocês vão poder conferir a partir de agora. Vamos comigo? O primeiro passo é clicar no link aqui embaixo, adquirir o seu molde e a gente vai baixar, imprimir e unir as partes, tá bom? A parte da aba tem duas partes e aqui tem informação, colar sobre a parte 1 e ela vai ficar assim. Nós vamos cortar uma vez o tecidinho que vai ficar do lado externo. Eu tô usando aquablock, você pode usar sintético, pode usar tricoline. E vamos cortar uma vez o forro. Aqui nós temos um nylon dublado. E vamos precisar também, na mesma medida do molde, de plástico cristal. Só que eu vou cortar sem arredondar e fazer um corte centralizado ao meio, tá? Pra gente poder colocar o zíper. Nós vamos precisar de zíper maior do que o molde, pra gente ter aqui uma sobra para passar o cursor. E vamos precisar de 2 viés, um para um lado e outro para o outro. Pode escolher o viés de sua preferência, eu tô usando o viés Boneon. E depois que a gente separou tudo isso pra aba, a gente vai trabalhar na lapela. Eu bordei aqui, esse daqui é um presentinho da Bordadoleta, que eles têm no site. E aí, eu bordei em tricoline com manta R2. E aí, recortei do tamanho do molde. E cortei bagum maior do que o molde. Não, esse não é bagum, esse é o nylon 70. Pra gente poder colocar direito com direito. Passar uma costurinha aqui, pezinho de máquina. E desvirar. Essa é a parte da lapela que a gente vai começar. E logo na sequência, a gente vai pra aba. Vou passar uma costurinha aqui de 0,5, devagarzinho, com pontinho 2,5, segurando o principal e o forro para não escapar. E ó, levanta o calcador nas curvinhas, dá 2 pontinhos, levanta mais um pouquinho. A intenção é que ele acompanhe o arredondado do molde. Prontinho, passei essa costura. Eu tô usando uma linha de cor creme, porque ela dá bem com quase todas as cores. Então, eu vou cortar aqui, ó, deixando uns 3 milímetros de segurança. Quem tiver tesoura de picote, pode usar e abusar nesse momento. Tesoura de picote é maravilhosa pra cortar qualquer material na parte de curvas, pra dar um bom acabamento. Ó. Pronto. Agora, a gente vai desvirar. Depois que a gente desvirou, eu uso muito a ajuda dessa ferramenta aqui, que ela chama dobradeira, é para scrapbook. Essa parte aqui, ela não rasga, porque ela é arredondada, mas ela ajuda a gente a fazer as quinas e a virar em todas as bordinhas. E essa daqui ajuda a vincar, ó. Às vezes a gente vai ao ferro várias vezes e ela poupa esse tempo, ó. Ela vinca, estabilizando aqui as costurinhas.
para deixar um acabamento melhor. Então, se você quiser adquirir, eu vou deixar aqui o fornecedor onde eu comprei, tá bom? E eu consegui cupom de desconto para vocês. Então, vamos lá. Agora, a gente vai passar uma costurinha pezinho de máquina, rebatendo todo mundo. Aqui vai ser uma costurinha de segurança, bem na pontinha. Eu já coloquei a linha branca em cima e embaixo, porque a gente tá trabalhando com material branco. E vou começar aqui, pela costurinha de segurança. Prontinho. Chegou o momento agora da gente colocar o botão, certo? Nós vamos colocar o botão na direção dessa curvinha. Eu não vou pôr aqui embaixo, eu vou pôr na direção dessa curvinha. Então, eu venho, dou a distância de 1,5 centímetro e furo aqui, dobro e passo esse furo até o outro lado para que fique igualzinho. E aqui a gente vai colocar um botão Ritas, que é aquele de plástico. Eu ensinei aqui no canal e vou deixar aqui no card, caso você não saiba como aplicar no balancinho, tá bom? Prontinho, já temos aqui a nossa lapela, tá bom? Depois disso, a gente vai reservar, porque a gente vai prender depois o botão aqui na nossa aba e vai trabalhar nela. Então, a gente já separou tudo e a gente pode fazer com a cor de viés que a gente quiser. Eu vou trabalhar com esse tom de viés, que é o Tiffany. E aí, o que é que a gente vai fazer, ó? Vou pegar aqui o zíper, pegar aqui o meu viés, deixar aqui paralelo ao zíper. Vou colocar um calcador de zíper e passar uma costurinha no viés desse lado e desse aqui do zíper também. Pronto, isso que eu acabei de fazer aqui com o viés, eu coloco ele pra cá e aí a gente coloca uma presilhinha pra não prender no outro, tá? Agora eu venho pra cá, deixa eu botar ela aqui. Coloco o outro, do mesmo jeitinho e passo uma costurinha. Prontinho, ó. Se a gente apertar, ele vai ficar assim, tá? Aqui a gente vai encaixar o plástico cristal pra gente fazer o visor. Vou encaixar aqui o plástico, tô usando o 0,30, mas a partir do 0,20 já dá certo. Vou encaixar aqui, abraçando, tá? Ele vai tocar nessa dobra aqui do meu viés. E eu vou passar uma costurinha prendendo todo mundo aqui na pontinha, porque ele vai prender o viés, o plástico e o zíper. Pronto, passei uma costura desse lado, agora eu vou virar, pegar o meu plástico do outro lado, encaixar na mesma altura, aqui, ó, venho até o limite da cremaleira e passo uma costurinha aqui também. Eu vou escolher um dos lados para começar colocando o cursor e vou colocar e deixar ele no meio, tá bom? Essa direção do cursor vai ser para onde vai ficar a parte da lapela, tá? A lapela vai fechar onde o cursor vai direcionar. A gente não deixa ele ao contrário, porque senão é capaz de cair o material de dentro da bolsa da cliente. Então, depois que a gente colocou o cursor, se você tiver dificuldade de colocar, tem 3 opções em uma aula que eu fiz para poder te ajudar. Vou deixar aqui no card, tá? Se tiver essa dificuldade, assista essa aula que eu tenho certeza que você vai conseguir. Treinar, treinar, até se orgulhar. E aqui, ó, a gente vai passar uma costurinha para o zíper não abrir. Esse aqui já tá abrindo, é normal. E aqui também, só para barrar a abertura dele. Feita essa costurinha, a gente já pode refilar para que fique todo mundo do mesmo tamanho do plástico. Eu tenho uma dica para não desfiar nem o zíper, nem o viés. É usar o isqueiro.
Vou pegar o isqueiro e vou selar aqui. Cuidado só pra não derreter o plástico, tá? Vou selar pra que todo mundo fique sem desfiar. Pronto, aqui tá ok. Vou selar desse lado também. Pronto. Aqui tá todo mundo seladinho, não vai desfiar e a gente já tem a parte do visor da nossa aba. A gente vai pegar agora a nossa aba. Eu escolhi aqui um forrinho fofinho e um tecido sem estrutura, mas caso o seu forro for bagum ou for um tecido, por exemplo, é bom que você tenha estruturado ou externo ou forro, tá bom? Eu achei o meio, embaixo e em cima. E eu vou colocar o zíper em contato, ó, a cremaleira do zíper em contato com o meio. E vou passar uma costurinha prendendo. Prendi aqui em cima. Agora, eu vou prender aqui embaixo. Vou achar o meio, encontrar, pique com a cremaleira e vou passar uma costurinha aqui. Prontinho, já deixei estabilizado aqui. Agora, eu vou pegar o meu tecido principal, que eu tô usando o Aqua Block, certo? Vou colocar direito com direito, eu corto ele maior do que o molde. Vou posicionar o meu nylon dublado, ele tá dublado na espuma pack, que fica bem fofinho. Vou posicionar aqui e vou passar uma costurinha. E essa costurinha precisa de algum espaço para ser desvirado, certo? E esse espaço é aqui embaixo. Então, aqui embaixo a gente não precisa costurar, a gente só precisa costurar no contorno do nosso forro, daqui até aqui. Chegou o momento de refilar. Eu usei pontinho 2,5 pra fazer essa costura, tá? Ó, vou refilar com a tesourinha escalope. Se você tiver tesourinha de picote. Ou, se você não tiver, você corta como a gente cortou a lapela. Cortei aqui com a tesoura escalope. Não cortei nessa parte do zíper, não precisa, tá? E aqui embaixo tá aberta pra gente desvirar. Então, eu venho com a mão por aqui, vou empurrando essas partes curvas e puxo. Chegou o momento de usar esse espacinho aqui, ó, pra empurrar as curvas, pra ficarem curvas bem harmônicas. Pronto. Agora, eu vou colocar desse lado e vou vincar para estabilizar essa costura. Pronto, vinquei. Agora, a gente vai passar uma costurinha de segurança aqui e costurinha com uns 2 ou 3 milímetros, menos um pouquinho que um pé de máquina, aqui, ó, uma costurinha de pesponto. A costurinha de segurança você faz com o pontinho número 4, maior da sua máquina. Já essa de pesponto você pode fazer com o número 3. Prontinho, fiz o pespontinho com bastante delicadeza e calma e vai ficar assim desse lado. Lembrando que a partezinha do zíper fecha onde vai ficar a lapela, que é aqui, nessas partes arredondadas. Chegou o momento, então, da gente aplicar tudo isso. Tanto a nossa aba quanto a nossa lapela na nossa peça. Nós já fizemos essa parte daqui, ó, que é essa, e estamos adicionando essa parte aqui de cima.
que caso você não queira colocar, não tem problema, certo? Você pode fechar a abinha assim. Eu trouxe essa como sugestão. Então, essa parte daqui vai vir aqui e vai fechar a nossa abinha. A abinha, ela pode ficar com a transparência para o lado de fora. Pode ser com viés, eu trouxe essa nessa intenção, para vocês poderem ver que dá para trabalhar para quem gosta de trabalhar com viés. E para quem tem medo, é só fazer do jeitinho que eu ensinei aqui, tá? A costurinha embutida. Quem não tem medo, coloca a principal, o forrinho assim e passa a costurinha do viés. E aí, ele vai ficar assim, desse lado. E desse lado eu coloquei o nylon 70, tá bom? Então, a gente coloca aqui somente a abinha. Você pode usar esse botão que fica lindo, ó. Ou pode usar o botão Rita, como eu fiz nesse caso, tá? O botão Rita, ele vai ficar presinho no plástico, depois que a gente acomodar na peça. Então, vamos falar sobre o corpinho dessa dock. Quando vocês imprimirem o molde, vocês vão montar 4 partes para formar o corpo. Parte 1 com parte 2, parte 3 com parte 4. Todas as partes sinalizam do que se trata, que é o corpo. Então, ele vai ficar uma cruz, assim, de um lado menor e de um lado maior. Esse lado de 3,5, é importante você ver que tem o nome zíper, tá vendo? É aqui que a gente vai costurar o zíper. Então, no caso da dock, a gente vai pegar o principal, que pode ser sintético. Aqui eu usei o nylon linho de sintético. Ou pode ser tecido, aqui eu tô usando o Aquablock, porque eu acho mais fácil de limpar para quem trabalha na área hospitalar. E vou separar 2 vezes o tecido principal, eu estruturei aqui no nylon dublado e no TNT 80, fiz isso 2 vezes no principal e cortei para o forrinho, na mesma medida do molde, 2 vezes também o Aquablock, tá bom? E aí, a gente vai trabalhar com esse corpinho agora. Então, observa a sinalização do 3,5, que é onde a gente vai colocar o zíper. E a gente vai já separar o zíper para fazer isso, pra gente não se confundir. Vou pegar aqui o corpinho, separar, deixar um só, que é o que a gente vai colocar a aba. Encontrar o de 3,5. E vou pôr o zíper aqui desse lado. Eu já peguei aqui o zíper. E desse lado, que é a parte de trás, eu já vou passar aqui uma costurinha, que eu não sou boba nem nada, pra poder me guiar. Costurei o zíper. Ó, o zíper tá próximo da máquina. Vou inverter. Vou pôr ele distante da máquina. Ou seja, do meu lado, ele vai ficar no esquerdo. E vou posicionar aqui a abinha, eu quero deixar ela com transparência. E vou posicionar aqui em cima também a lapela. Ó, aí eu vou encontrar meio e meio, pra gente poder prender aqui. E vou encontrar também o meio do meu corpinho pra prender aqui no zíper. Fiz aqui um pique embaixo e em cima. Vou posicionar aqui, ó, cremaleira aqui embaixo. E vou prender, pique com cremaleira, assim. Vai estar a mesma distância aqui. E aqui em cima a mesma coisa, ó. Pique com pique. E vou passar uma costurinha de segurança prendendo aqui. E uma costurinha de segurança prendendo aqui. Prendi aqui em cima, ok. Prendi aqui embaixo também, ok. Agora, eu vou encaixar aqui, ó, o biquinho, deixa eu subir, com a cremaleira, certo? O biquinho com a cremaleira. Vou dar só uma distânciazinha assim, porque ele vai fazer essa voltinha aqui e precisa de uma folga, tá? Vou encaixar aqui, biquinho com cremaleira e vou subir um pouquinho, só pra dar a folga quando ele for virar. E aí, eu venho aqui, ó, pressiono desse lado e faço a marcação no meio, ok? Marquei, peraí, assim. Agora, pressiono desse também
Lembrando de posicionar o biquinho aqui no meio. E faço a marcação aqui no meio, tá? Aqui a gente vai colocar o botão, certo? Esse daqui eu coloquei a parte menor. E aqui, onde eu fiz essa marcação, eu vou colocar a parte maior. Coloquei, então, o botão, ó. Tô fazendo a marcação para que quem receber não tenha problema. Você faça isso umas 5 vezes. É melhor que saia na sua mão e você refaça do que na mão do cliente, que ele fica chateado. Talvez não volte para comprar de você. E eu tenho certeza que quem comprar vai voltar para presentear todo mundo. Ó, agora eu vou pegar um dos forrinhos, vou posicionar a caixinha de leite aqui de 3,5, certinho, direito com direito. E aí você pega uma presilha e prende em cima e embaixo, sem precisar mudar o calcador, a não ser que você queira. Passa uma costurinha prendendo todo mundo com o pontinho 2,5. Agora a gente abre, vinca. Eu sou a pessoa mais vincadeira do mundo, né? É porque, gente, isso aqui facilita para que não prenda o cursor no zíper. É maravilhoso. E aí a gente traz pra trás, ó. Puxa, certo? E prende aqui. Você pode prender com o material que você tiver. Mas é só pra gente conseguir passar uma costurinha aqui, prendendo todo mundo. Tecido principal, zíper e forro. E essa costurinha pode ser com o pontinho número 3, 3,5, porque é de pesponto. Tudo já tá pronto desse lado. Agora a gente vai trabalhar no outro lado que vai prender nessa parte do zíper. Eu vou só destacar, deixar essa parte reservada, vai chegar o momento dela, guardar essa daqui e trabalhar do outro lado. Vamos começar pela parte do bolso do porta-jaleco, tá bom? Esse bolso, a gente vai colocar o zíper aqui, esse painel sublimado. É lindo, você pode fazer personalizado. Ele foi feito pela Caracol Artes e nós conseguimos descontos especiais para você usando o cupom Costura da Felicidade, tá bom? E aí, se vocês quiserem, vocês podem colocar até o nome do profissional, pode colocar no lugar de médica, enfermeira, esteticista, pode colocar fisioterapia, pode colocar o símbolo da profissão aqui, pode trabalhar na sua imaginação, que eu tenho certeza que vai ficar lindo. Vamos então pegar o zíper maior do que essa parte daqui, posicionar aqui e passar uma costurinha de segurança. O forro eu corto geralmente maior e refilo depois, certo? Eu perco 1 centímetro de cada lado, mas mesmo assim eu prefiro do que ficar faltando ou então aparecendo o verso, que é triste isso, né? Então, nessa parte do molde, são 2 partes. Parte 1 eu uno na parte 2, vai virar o bolso, que é onde a gente vai colocar o porta-jaleco. E aqui eu corto maior do que o molde, ó. Um pouquinho de cada lado, tá bom? A gente vai poder colocar também plástico cristal, se quiser transparência. Ó, aqui eu vou pôr o zíper nessa parte de cima, passar uma costurinha de segurança. Estabilizei aqui com essa costurinha pra ficar bem retinho. Eu venho, coloco o forrinho direito com direito. Nessa parte de cima, eu venho, coloquei o calcador de zíper, eu passo uma costurinha aqui, com o pontinho 2,5. Depois que eu passei essa costurinha com o calcador de zíper, eu vou virar e passar uma costurinha aqui embaixo. Passei, então, uma costurinha, pezinho de máquina. Agora, eu vou refilar em cima e embaixo. Nas laterais, por enquanto, não precisa. Vou passar aqui a minha mão e vou puxar todo mundo pro lado direito. Agora, a gente passa uma costurinha prendendo o principal, o zíper e o forro. Olha só, essa costurinha vai ser aqui em cima
e vai descendo até chegar na lateral, tá? Esse lado aqui a gente costura também. Aqui embaixo, a gente não faz nada por enquanto, porque a gente vai costurar no corpinho. A gente só vai precisar vincar, tá? Eu vinquei aqui nessa parte e a gente vai vincar aqui embaixo também, pra estabilizar essa costura. Então, vamos começar. A gente começa com a costurinha de segurança aqui, faz uma costurinha de pesponto aqui e desce com uma costurinha de segurança aqui. Costurinha feita, pode ser com calcado de zíper ou não, mas a gente vai precisar agora do calcado de zíper pra ficar bem pertinho aqui da cremaleira, tá bom? Então, a gente vai costurar, vou pegar aqui o viés, vou encaixar aqui e costurar bem pertinho com o calcador de zíper. Costurinha feita, agora a gente vai aplicar esse bolso no corpinho. Agora, nós vamos pegar o outro corpinho e forrinho que tava faltando, tava reservado. Vamos pegar essa parte aqui de 3,5 e posicionar para próximo da máquina, tá bom? Mas a gente também, deixa eu reservar aqui o forro, a gente também vai achar o meio dele, ó, dobrando assim. Vai encontrar caixinha de leite com caixinha de leite e vai fazer um pique de um lado, no de 4 e no outro. Mas é importante que você marque o lado que vai o zíper, que é o lado menor, ó. Marquei aqui com aquele gizinho que apaga com ferro. No caso do meu bolsinho, eu refilei aqui a lateral e fiz um pique, certo? Também achei o meio, ó. Coloquei o zíper até aqui embaixo, fiz um pique desse lado e um pique desse lado. E eu vou encontrar pique com pique aqui, vou prender e vou costurar lateral, lateral, a parte de cima aqui do viés e essa parte aqui de baixo. Como quem avisa amigo é, eu vou te dar um conselho de amiga. Pegue clips, prendedor de roupa, o que você tiver aí, e em cada caixinha de leite, prenda o seu bolso. Você vai ver como isso vai te ajudar a alinhar na costura, tá bom? Ó, encaixa a caixinha de leite aqui e prenda com o material que você tiver. Até aqueles prendedores de cabelo serve, tá bom? Pra fazer isso. Então, presinhos aqui, vamos começar pela lateral. Como eu não coloquei o cursor ainda, depois que eu vou colocar, eu costuro e pulo a cremaleira, mas eu costuro a parte do zíper. Ou, eu costuro, pulo a cremaleira, mas costuro a parte do viés. Bom, aqui também, costuro o viés, pulo a cremaleira e venho até aqui embaixo. E aí, a gente costura depois, embaixo e em cima. Depois que a gente já costurou todo mundo, eu venho com o cursor e deixo ele aqui no meio, tá? E aí, eu passo uma costurinha aqui, outra aqui, refilo o excesso do zíper e selo com o meu isqueiro. Agora, a gente vai pegar o zíper, uma das partes, né, que a outra tá na parte de trás, vai posicionar aqui, direito com direito, cremaleira pra baixo, e vai passar uma costurinha de segurança. Lembrando que na parte de costurar zíper com zíper, a gente vai bem devagarzinho pra não quebrar a agulha, tá bom? Estabilizei, então, o zíper. Agora, eu vou pegar o forro, encontrar a parte que tem 3,5, vou marcar também, ó. E é essa parte aqui, que tem o nome do zíper,
que eu vou encontrar direito com direito do meu zíper, tá? Ó, vou virar assim, aquele conselho de amiga. Clipa em cima, clipa embaixo, para o forrinho não correr. E passo uma costurinha aqui. Não vou trocar o calcador, vai ser o mesmo calcador. Feito isso, ó, abre aqui. Vamos vincar. E se você não tiver uma dobradeira, mas tiver uma régua escolar, por exemplo, pode usar. Quando eu não tinha dobradeira, eu me virava, ó. Peguei a régua, não é a mesma coisa, mas já dá pro gasto. O importante é a gente não deixar o forro próximo da cremaleira, porque às vezes engancha. Não sei se já aconteceu com você, de comprar uma bolsa e o cursor ficar enganchando no zíper. Se já aconteceu, conta aqui pra mim nos comentários, tá bom? Ó, agora eu vou descer todo mundo. Lembra que a gente fez na parte de trás? Vou descer. Vou prender essa parte aqui com clips. Vou vincar e vou passar uma costurinha. Não vou costurar na parte do zíper. Eu vou vir aqui até pertinho do zíper e depois daqui até aqui embaixo. Pulei aqui o zíper e continuei o pesponto. Agora, a gente vai colocar a parte da frente, zíper com a parte de trás. Alinha bem pra ficar igualzinho e vai passar o zíper de baixo pra cima. Passou uma vez, volta e deixa o zíper aqui no meio. Se você tiver dificuldade de colocar cursor no zíper, aqui em cima, no card, tem uma aulinha com 3 opções pra você. Ele vai ficar assim, ó. Aí, vai ter a parte da frente e a parte de trás. E o zíper aqui, tá? O cursor aqui. Então, pra gente deixar ele protegido, a gente passa uma costurinha aqui na cremaleira, porque se ele abrir, o zíper fica intacto. Passei, então, essa costurinha, vou pegar a tesoura e vou refilar. Tanto o zíper de baixo, quanto o zíper de cima. E aí, eu vou pegar o meu isqueiro e vou selar o zíper. Essa parte que eu cortei, embaixo e em cima. Depois que eu selei, eu vou unir, ó, principal com principal. E forro com forro. E vou passar uma costurinha aqui, aqui e aqui. Depois que eu passei a costurinha aqui no principal, agora eu vou fazer essa mesma costura aqui. Só que eu vou deixar nessa lateral aqui aproximadamente 5 dedinhos. E aí, você pode fazer a marcação pra não esquecer, que é por onde a gente vai precisar passar a mão pra poder desvirar todo mundo. Aí, eu venho até aqui, volto. Depois que eu dei o reforço, eu venho aqui, dou o retrocesso e finalizo. Agora, a gente vai precisar saber a parte de cima qual é. Lembra que na parte de cima a gente colocou a lapela? Pronto, ela vai estar aqui. Então, essa parte aqui é a parte de cima. Só pra gente não errar. E essa daqui, que tem a parte do zíper, é a parte de baixo. Isso é super importante, tá? Na parte de cima, nessas 2 caixinhas de leite, a gente vai colocar aqui a alça, ó. A alça, ela vai ficar presinha na parte de cima. Então, cuide para que você não coloque na parte de baixo. Senão, ela vai ficar de cabeça para baixo. E como que identifica a parte de baixo? O zíper da nossa aba vai estar aqui aparecendo. Então, onde tem o zíper é a parte de baixo. Onde tem a costurinha da lapela é a parte de cima. Então, nós vamos pegar a nossa alça. Eu costumo fazer assim. Coloco uma régua para a alça não contorcer.
e venho com a régua, com a alça até o outro lado. Aí ela fica retinha. A régua ajuda até nisso. Aqui eu vou colocar um clips, certo? E aqui eu já vou costurar, tá bom? Então, eu já sei que a alça tá retinha. Venho e vou fechar a caixinha de leite com a minha alça aqui. Ui! Ó, a alça ela vai estar encostada na caixinha de leite e centralizada. Você pode, se quiser, colocar um alfinete. Vou pôr um alfinete aqui pra prender bem. E aí, a gente encaixa essa outra parte aqui e passa uma costurinha. Fiz a primeira costura, depois eu reforço, porque a gente tá cuidando da alça. E o pontinho que eu tô usando é o número 2. Depois que a gente terminou a costurinha dessa alça, a gente vai fechar as outras caixinhas de leite. Depois que eu fechei aqui a outra caixinha de leite, a gente vem pra cá, ó. Aí eu vou empurrar a minha alça. Pronto. E eu vou fazer a costura da caixinha de leite do forro. Ó, abrindo aqui. Enquanto eu costurar, eu já vou costurar os dois juntos. A alça aqui, presinha, pode colocar um alfinete. E eu passo uma costurinha aqui prendendo todo mundo. Agora, a gente sela com isqueiro as duas pontinhas da alça, deixa a alça passando um pouquinho, tá? E observe que a gente deixa o excesso para um lado e o excesso do outro lado pro outro, pra gente não acumular muitas camadas e não ficar quebrando a agulha. Aqui, essa outra caixinha de leite, a gente vai fazer a mesma coisa, só que em vez de ter a alça, vai ser o zíper aqui, ó. Então, a gente vai encontrar essa parte, desce pra cá essa, e essa sobra pra cá, e a gente passa uma costurinha. A única observação é que quando você for passar a costurinha, aqui tem a cremaleira. Vai devagar, sempre quando tiver o carrinho do zíper, que é essa cremaleira, você vai devagarzinho pra não quebrar a agulha e dar um retrocesso, tá bom? Porque como a pessoa que vai abrir empurra, pode ser que, se não tiver bem costurado, fique abrindo a sua peça e não é legal, né? Então, agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Agora a gente vai pegar as caixinhas de leite. A caixinha de leite daqui do forro desse lado, eu vou encontrar com essa ponta daqui. E a caixinha de leite do forro desse lado, eu vou encontrar com essa outra. E a gente vai passar uma costurinha. Aqui, ó, por esse buraquinho, a gente vai abrir aqui o zíper e vai desvirar a peça. Prontinho, desvirei. Já conferi, tá tudo costurado, então eu vou fechar essa parte daqui, tá? Se você quiser deixar maior, você pode deixar aqui um palmo, no máximo, porque tem essa parte da caixinha de leite. Quanto maior, melhor para desvirar. Você pode colocar os 5 dedinhos e pode abrir. Eu precisei abrir para ficar mais fácil. E agora, ó, a gente vai colocar direito com direito e passar uma costurinha de uma ponta à outra. Fechei, então, essa abertura. Então, nós conseguimos fazer o acabamento das caixinhas de leite presa. Não vai ficar saindo nada quando a pessoa tirar o material daqui. Agora, é só desvirar. Depois que a gente desvirou, agora é só colocar uns tecidinhos dentro e esperar de um dia pro outro para ele ganhar memória. Se você não sabe como dar memória pra peça, eu vou deixar aqui um link onde eu ensino a dar memória, tá bom? Que deixa ele bem armadinho, bem encaixadinho. Olha que linda. A gente vai dar memória pra alça, dar memória pra peça, antes de entregar pra cliente, antes de fotografar, tendo a opção de fazer com a lapela ou sem a lapela. E também, nós temos a aula dela com alça transversal. Eu vou deixar aqui no card, caso você queira assistir, a maleta doc. Eu fiz uma masculina com alça transversal, ficou bem legal também. Então, você tem duas opções no mesmo molde
Na descrição você consegue baixar. E não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me contar o que você achou dessa peça linda, que eu vou amar saber. E quando eu fizer, me marque, hein? Não esquece. Um beijo, Deus abençoe e até a próxima!